Bom dia, graça e paz, tudo certinho? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus na nossa reflexão diária e, como vocês já sabem, falando sobre a vida de Deus em nós. A vida Zoe, que é a vida espiritual, a vida psique, que é a vida da alma, das decisões, das emoções, e a vida bios, que é a vida física, né? Tratando aí de saúde física, tratando de estudo físico, e a Bíblia, ela nos fala muito sobre isso. Ela nos fala sobre essas três vidas, que no grego ela distribui em três situações de vida, três elementos de vida, e para a gente é só vida, mas há diferenças aí, para que a gente venha ter um entendimento melhor da palavra de Deus. E nossa reflexão hoje vai ser no livro de segunda Cartas aos Coríntios, do capítulo 10, e o versículo é do 3 a 5. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de 3 até o versículo 5, que diz assim: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e todas altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Pai, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor, para estar lendo e meditando na tua palavra. Senhor Deus, nos revela o Espírito, o poder estar na letra. Senhor, Pai, nos revela em que Espírito o Senhor quer nos comunicar nesta manhã, neste dia, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados. Senhor Deus, que seu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor Deus, que seu nome seja exaltado e que a gente venha manifestar a tua glória, Pai, em todas as esferas, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Pai, te agradeço por tudo e que a gente venha sair daqui, Pai, mais sábio, Pai, em Ti, mais elevado em Ti, Pai, mas também, Senhor Deus, diminuído em nós, Pai. Pai, eu te agradeço por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fortalezas mentais. É isso mesmo. A nossa mente, ela é uma fortaleza. E como uma fortaleza, ela guarda segredos, ela tem resistência, ela guarda também riquezas. E como uma fortaleza, ela resiste a tudo aquilo que queira penetrar, que queira adentrar ao interior daquela fortaleza. Então, tudo aquilo que ela acha que não provém, não é bom, ou que acha que deve fazer algum mal sobre ela, ela resiste. Mas ela resiste de uma forma bem estratégica, ela resiste de uma forma bem sorrateira, sabe? Que até quem produz, né, que somos nós mesmos, essas fortalezas, até nos admiramos de quão fortes mentais nós somos. Como educador físico, eu quero te contar como é que funciona essa questão da educação física, do treinamento, principalmente treinamento de força, para que se obtenha resultado. O nosso corpo bio, ele é uma fortaleza. O nosso corpo mental é outra fortaleza. E o nosso corpo Zoe é outra fortaleza.
Então você vê que a gente carrega 3 fortalezas. E como é que funciona esse processo de treinamento? Ora, eu não treinava, eu começo a treinar agora. Por eu sair da inércia, sair do sedentarismo, meu corpo começa a resistir a isto. Porque para o meu corpo, a forma que eu estava, e ele já estava adaptado, é uma forma adequada. Mas quando eu começo a me exercitar e meu corpo começa a sentir algumas dores e acontecem umas microlesões para que o músculo seja reconstruído, ele começa a rejeitar isto. Ele começa a rejeitar. Mas só que para mim, para o meu psique, eu estou fazendo coisa boa. Eu saí do sedentarismo e estou praticando atividade física. Mas para o meu corpo, que estava acostumado com o quê? Com o sedentarismo, é ruim. Então, meu corpo começa a brigar, começa a brigar com o meu psique. Vocês estão entendendo? E ele começa a brigar. Mas vai chegar um tempo que se o meu psique, as minhas emoções, as minhas decisões ser mais forte que a ação do meu corpo, a rejeição do meu corpo, o que vai acontecer? O meu corpo vai dizer assim, ó, não consigo mais lutar. E ele se entrega, e aí agora ele começa a entregar o resultado que as minhas decisões esperam. A mesma coisa acontece com a alma e o nosso espírito. O nosso espírito, ele começa a ter decisões em Cristo, mas a minha alma está tão acostumada com o pecado, a minha alma está tão acostumada com a vida desse mundo, a minha alma está tão acostumada, sabe, a viver através das emoções, coisa e tal, a criar uma resistência, uma fortaleza. Ou seja, se você me rejeitou, eu vou te rejeitar também. Se você me bateu, eu vou te bater também. Se você me fez mal, eu vou fazer mal também. Mas o espírito é totalmente ao contrário. A minha alma começa a rejeitar, mas se eu decidir em Cristo continuar fazendo, mesmo sofrendo, gemendo, e continuar fazendo aquilo que é bom aos olhos de Deus, o que é que vai acontecer? A minha alma vai começar a não mais rejeitar. Isso é fortaleza. Agora, a alma, ela tem várias maneiras de agir nessa fortaleza, ela tem várias formas. E uma das formas é a mentira. A mentira, ela sustenta prisões. Cada vez que eu começo a mentir, falar mentira, ou até mesmo de uma forma até de brincadeira, eu começo a mentir, a falar em verdades para me proteger, para proteger alguém, ou achando que eu não posso me sair por baixo daquela ação. Então, isso começa o quê? Vai sustentando essas fortalezas que há em mim. Eu consigo mentir para mim mesmo. Eu consigo mentir que eu estou bem. Eu consigo, não para o outro, mas para mim mesmo. Eu consigo mentir que eu estou bem. Eu consigo mentir que eu não estou doente. Eu consigo mentir que eu não tenho vício. Eu consigo mentir, sabe, que eu estou em uma boa. Eu consigo fazer isso para mim mesmo. Por isso que a gente viu na nossa reflexão passada que a gente não deve acreditar nos nossos próprios coração. Eu começo a mentir e essas mentiras, ela vai sustentando essa fortaleza que há em mim. Ela vai sustentando. Então, o que acontece? Automaticamente, ao contrário, se a mentira sustenta prisões, a verdade derruba fortalezas. Então, cada dia mais que eu decido agir com a verdade, ainda que eu perca, olha o que eu vou dizer, ainda que eu venha perder para este mundo, mas eu venho ganhar em Cristo quando eu ajo com a verdade. E a verdade, ela vai derrubando fortalezas. E essas fortalezas, esses muros de fortaleza, eles vão se caindo, eles vão caindo, e cada dia mais que vai caindo, eu vou me conhecendo, eu vou me autoconhecendo, eu vou me auto-reavaliando. Entendeu? E aí eu vou começando a ter intimidade com o Senhor, porque agora não é mais a minha alma que comanda o meu corpo, mas é o Senhor que governa através da minha vida Zoe. Então,
a gente precisa ter um pensamento alinhado, porque um pensamento alinhado é um pensamento que liberta. Mas um pensamento alinhado em quê, pastor César? Um pensamento alinhado à luz da palavra do Senhor, que é ela que nos orienta, é a nossa bússola. É a nossa bússola. É ela que nos orienta a viver uma vida em Cristo com honestidade, para que essas fortalezas sejam derrubadas. Uma vez que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente chega ao Senhor cheio de fortalezas. Fortalezas que uma vez a gente precisa entregar, a gente precisa colocar essas fortalezas na cruz, no altar do Senhor. Então, uma vez que a gente coloca, aí a gente vai começando a viver alinhado com o Espírito Santo de Deus. Então, neste dia, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acredita sobre você? Se eu te fazer uma pergunta, quem é você? E se eu te pedir para que você fale sobre você? Eu gostaria que você começasse a refletir neste dia de hoje assim, ó. O que eu acredito quem eu sou? O que minha alma diz quem eu sou? Será que eu consigo detectar algumas fortalezas em mim? Será que eu consigo? E eu não estou falando só pessoas que são evangélicas, não. Eu estou falando para as pessoas que também são evangélicas, assim como a mim. Eu também estou me auto-reavaliando. Quem eu sou de verdade? As boas obras que eu pratico é para provar algo a alguém ou é para glorificar o nome do Senhor? As minhas orações são orações de petições as minhas orações também são a oração de adoração, de devoção ao Senhor? A minha congregação, quando eu vou à igreja congregar, eu estou indo porque eu adoro ao Senhor, ou eu estou indo porque se eu não for, o pastor vai me procurar? E eu não quero que o pastor me procure. Eu não quero que o irmão fique perguntando sobre a minha vida. Qual está sendo a motivação do meu coração em Cristo nas minhas ações diárias? Então, é essas perguntas que a Bíblia nos faz e que a gente precisa ter respostas em Deus. Porque se a gente não tiver resposta, é sinal que a gente está desalinhado na vida Zoe e que a vida psique está governando. Então, que neste dia a gente venha refletir melhor sobre isso e que a gente venha a cada dia, a gente venha todos os dias fazer essa autoavaliação e a gente venha detectar fortalezas e que a gente venha trabalhar com a verdade, agir com a verdade, para que essas fortalezas sejam derrubadas. E só assim a gente consegue uma vida de intimidade com Deus, uma vida sincera em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, guarde. Comenta aqui, eu quero viver uma vida Zoe, sabe? Que quanto mais você comenta, mais você profetiza sobre a sua própria vida. Creia que as bênçãos do Senhor vai ser derramada sobre ela. Compartilhe esse vídeo, curta, coloque nos seus stories, sabe? Abençoe mais pessoas e deixe seu like, para que assim a plataforma venha entender que essa mensagem é relevante e venha entregar para mais pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo dia.